boas-vindas a essa tarde, da gente olhar pra gente, né? Da gente se gostar e se curtir e cuidar da gente. Eu sou a Cris Lavrati, eu sou mentora, palestrante, autora e eu falo sobre recomeços, porque sempre é tempo da gente recomeçar, da gente reviver coisas, da gente reescrever a nossa história, né? E da gente aceitar que é preciso transformar a nossa vida a todo momento, né? A gente não pode simplesmente agora deu e ficar nesse modus operandi, mas que a gente pode mudar relacionamentos, melhorar, né, toda a nossa história. Mas é preciso que a gente olhe para ela, né? Senão a gente não vai conseguir se curar e transformar aquilo que é preciso, que é necessário. Eu fiz um roteirinhozinho, né, para eu seguir, assim, vai ser um papo rápido, gurias, né, para não ficar muito chato, se bem que o assunto é bem bom, assim. Às vezes a gente fica 1h30, mas eu juro que não vai ficar. A gente vai falar sobre autoestima, tá? Sobre cuidados com a gente mesmo. E autoestima não tem a ver com imagem pessoal. Não tem a ver com aquilo que a gente olha no espelho, né? Autoestima é algo que começa a acontecer dentro da gente. E aí eu gosto de ligar muito essa palavra com a palavra amor, né? E aí eu quero trazer para vocês uma leitura de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Por que eu quero trazer isso? Porque para mim, ele fala exatamente o que é o amor. E aí a gente começa a entender que a gente não precisa aceitar todos os carrega, todas as comparações que a gente já sofreu das outras pessoas e da gente mesmo com a gente mesmo, né? E aí a gente vai entrar também num assunto que eu adoro, que são as camadas de identidade, né? Por que a gente acaba se enxergando de um jeito torto e não como a gente realmente é? A gente vai falar sobre isso também. E aqui diz aqui, ó: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas o amor jamais acaba. Então, quando a gente entende que a gente é muito amado por Deus, e que eu gosto de falar que o amor nos amou, a gente começa a acessar a nossa identidade, né? Quem nós realmente somos. E aí eu vou entrar nas 5 camadas de identidade. Porque quando a gente entende quem a gente é, né, que a gente se valoriza, que a gente se respeita, a gente começa a ver que tudo isso que as outras pessoas dizem não fazem sentido, que as outras pessoas fazem não fazem sentido. Porque às vezes a gente se irrita porque alguém nos olhou torto, às vezes a gente não gosta quando alguém falou alguma coisa, só que aquilo não é sobre mim, é sobre ela. Quando o João fala de Pedro, ele fala mais de João do que de Pedro. Então é importante a gente ter noção disso. Só que como que a gente vai se dar conta se a gente não sabe por que a gente sente o que a gente sente? Por que a gente reage como a gente reage? Aí a gente entra também num ínterim de inteligência emocional, assim, da gente entender o nosso mapa mental. Mas as 5 camadas de identidade são assim. Tem a primeira camada, que é como nós nascemos. Ali a gente é livre de qualquer rótulo, de qualquer coisa que as outras pessoas colocam na nossa vida. Quando a gente nasce, a gente é a essência divina, né? A gente nasce ali como filhos do Criador, imagem e semelhança de Deus, e é isso. Ponto final. Só que quando a gente nasce, a gente olha ali, tem a nossa mãe, o nosso pai, os nossos avós, ou quem nos criou, e essas pessoas são as pessoas a quem a gente vai amar primeiro, inclusive antes da gente mesmo, porque a gente não tem maturidade para nos amar ainda, né? A gente não sabe. Então a gente olha para aquelas pessoas que estão ali cuidando da gente e a gente ama elas, porque elas cuidam da gente do jeito que elas sabem. A gente não vai botar ninguém na cruz, martirizar pai nem mãe, né? Porque às vezes quando a gente passa por esse processo a gente acaba falando, porque é minha mãe, meu pai, só que eles dão o melhor que eles têm pra gente de acordo com o que eles também receberam, né? Então a gente vai olhar pra gente, pra curar a gente, a partir da gente, os nossos descendentes, né? A gente tem esse poder, e esse poder é só nosso. Ninguém pode fazer por nós. A gente assume a responsabilidade total pela nossa vida e pela nossa história. E aí,
Essa segunda camada, são essas pessoas que nos criaram, elas dizem coisas pra gente. Elas podem nos dar crenças possibilitadoras, falar assim, ai, que lindo, você consegue, você pode, você é capaz, eu te amo. Mas elas também podem falar assim, isso é feio, isso não se faz, isso tu não vai conseguir, tu é burro, né? A gente sabe que tem muitas histórias de pais que criaram os filhos e que falaram coisas assim. Eu tenho muitos alunos que passaram por isso. E aí é preciso olhar para isso. A gente não quer olhar para isso. Só que isso acaba interferindo em quem a gente é. Porque como a gente não se sabe, a gente acredita naquilo que é dito pra gente. A gente acredita literalmente naquilo que é dito pra gente. Então eu sou assim. Ponto. E aí vem a terceira camada de identidade, que eu gosto de falar que são os lugares que a gente frequenta, são a escola, a cultura do lugar onde a gente vive, né? O que os professores falam, o que as outras pessoas, além do nosso núcleo, falam pra gente. E aí a gente também começa a ver o mundo através dos olhos dessas outras pessoas, mas além de ver o mundo, a gente começa a olhar pra gente através do olhar dessas pessoas. E aí a gente forma a quarta camada de identidade, que é a autoimagem. É como a gente se vê a partir do que os outros falam pra gente, de como os outros nos veem. E aí a autoimagem não é quem a gente é também, é só uma imagem que a gente criou acerca de tudo que a gente recebeu. E aí vem a quinta camada e última de identidade, que é a camada social. O que os nossos amigos, o nosso marido, o nosso namorado, enfim, o que a gente escuta dessas outras pessoas. Então a gente acaba... Quando a gente passa por um casulo, por um processo de autoconhecimento, a gente tem que se despir dessas camadas. A gente tem que ir profundo nisso tudo, entendeu? É como se a gente fosse tirando a armadura, né? Como a gente fosse se descascando. Ó, chegou uma pessoa ali. Como se a gente fosse se descascando, tirando todas essas roupas que a gente vê. Eu lembro que durante um dos meus processos, que foi ao vivo, foi uma mentoria presencial que eu fiz. Eu lembro de sentir exatamente isso, gurias, de que eu tava rasgando a minha pele. Eu falei pro Arthur, até que o Arthur, ele sabe bem, né, que ele convive mais próximo. Eu falei assim, a sensação que eu tinha era de estar rasgando a minha própria pele, assim, pra me despir de mim mesma, né? Tipo, nus no paraíso, sabe? Vamos ficar no paraíso de novo, porque a gente tá achando um monte de coisa que não é. E neste momento que isso acontece, a gente começa a encontrar os pontos de cura. Vocês estão vendo, deixa eu falar pra vocês, estão vendo que eu tô aqui falando com vocês. Vocês imaginam que até 2 anos atrás eu era gaga? Eu não conseguia falar em público. Entendeu? Então eu falo, eu vivi o processo de mentoria, de autoconhecimento e de cura. Eu não iria estar falando aqui assim. Eu já conversava, falava em alguns lugares, mas eu usava muita técnica de falar muito devagar, em entrevistas por causa dos livros, né? Mas eu me lembro de ser adolescente ali, porque eu não nasci assim, eu fiquei com o tempo, eu descobri o porquê que eu fiquei. E aí eu me curei, só quando eu descobri o porquê. E aí eu lembro de levar tapinha nas costas quando eu estava conversando com as pessoas. Ah, sai, né? Não saía, sabe? E lembro de ter que apresentar trabalho na faculdade e entendeu? Dava uma dor de estômago pro banheiro, eu não conseguia apresentar, era físico. Não passa tanto na frente que tá filmando ali. Entendeu? Então, quer dizer, foi muito sofrido pra mim tudo isso. Mas eu sempre imaginei, quando era criança, que eu ia ser juíza, que eu ia falar, que não sei o quê. E aí eu falo, o nosso bloqueio, ele tá totalmente ligado, ele tem intimidade com o nosso propósito. É doideira isso, né? Quando a gente entende isso, a gente começa, inclusive, a identificar qual é o nosso propósito de vida. E isso é maravilhoso, isso é libertador. Mas, enfim, como que a gente lida com tudo isso, né? Porque eu tô despejando aqui um monte de coisa pra vocês e vocês devem ter a história de vocês, a vida de vocês. E pode ser que vocês estejam pensando coisas, poxa, aquela coisa que acontece, aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que eu deixo de fazer, porque eu acredito que eu fico pensando muito na reputação, no que os outros vão pensar, né? Eu tenho essa necessidade de aprovação, um complexo de inferioridade. Esses dias eu estava com uma amiga minha, ela é maravilhosa, ela até fez um story hoje falando sobre isso. E aí ela passou por um momento, né,
na vida dela, e eu olhei para ela e falei assim, até quando tu vai achar que tu é menor que as outras pessoas? Aquilo, ela começou, ela chorou, desabou na minha frente, e aí ela foi limpando aquilo. Eu falei, não é sobre o outro, tu tem que te ver porque tu tá te sentindo assim. Quando tu te sente muito mal com o que as outras pessoas fazem, aí é sobre quem tu é. Aí tu tem que tentar identificar qual é a emoção que está gerando em ti aquilo ali, qual é a situação, qual é o gatilho, quais as crenças que tu tem para tu devolver para o mundo real uma emoção que te desestabiliza. Porque, por exemplo, acontece uma situação no mundo real, né? Alguém me fechou no trânsito. Eu adoro falar esse exemplo porque ele ajuda a ficar bem claro. Aconteceu algo no trânsito. Aí, isso vai gerar em mim um sentimento, tá? Posso ficar pé da vida, né? Falei, pô, o cara me fechou. É a primeira reação que tu tem. E aí, rapidamente, isso vai passar por um sistema de crenças, que são todas essas coisas que tu foi recebendo ao longo da tua vida. E esse sistema de crenças vai, assim, é muito rapidamente no nosso cérebro. Ele vai interferir ali e tu vai devolver para o mundo real uma emoção, né? Tem gente que passa por isso, passou. O cara não tá nem aí. Tem gente que passa por isso e fica a semana inteira falando pra todo mundo, o cara me fechou, eu podia ter morrido. A pessoa ela vive naquela bolha daquela dor. Tem gente que saca a arma e mata o cara, como a gente já viu acontecer em várias vezes, né, no trânsito. Então, por que cada pessoa reage de uma maneira diferente? Porque nós somos únicos. E nós somos únicos, mas também porque nós passamos por experiências únicas. E que despertam na gente emoções. Por isso que é muito importante a gente entender essa questão das crenças e do sistema de crenças e tudo isso que acontece, né? Eu pergunto pra vocês, assim, vem alguma história na cabecinha de vocês, assim, de emoções que vocês devolvem pro mundo real e que vocês falam assim, não quero mais. Sabe, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero ser a louca que grita. Falando por mim, porque eu melhorei bastante nisso. Eu não quero ser aquela pessoa assim, que fica neurótica com alguma coisa. Eu não quero ser uma pessoa vitimista, sabe? Sempre achando que vai tudo dar errado na minha vida. Eu não quero devolver mais isso. Não quero mais isso na minha vida. Vocês sentem isso? Com alguma situação? Vocês têm ideia qual é o... Vocês têm ideia qual é o padrão de emoção mais forte que vocês sentem diante de várias situações? A gente pode identificar isso, fazendo esse mapa mental durante uns 3 dias. O marido me olhou torto. Cheguei no tribunal, a mulher me olhou com uma cara ali, não sei o que eu não gostei, ou me falaram alguma coisa, ou a minha paciente, eu não sei, né, o que vocês fazem, a profissão de vocês. Aqui no salão alguém não foi legal comigo, e eu me senti assim. Eu acordei de manhã, já acordei da pá virada. Nem fala comigo, tudo bem que mulheres temos, né? Nós mulheres temos ciclos, a gente tem que entender e respeitar os nossos ciclos, porque a gente tem, né? A gente fica menstruada, a gente sabe que é hormonal e a gente tem que respeitar isso e não botar culpa nisso, mas tem que respeitar isso. Eu sei que nesse momento tem coisas que eu vou deixar de fazer. Eu não vou marcar uma reunião importante no momento que eu sei que eu vou estar de TPM, porque aquilo pode me gerar uma emoção muito bizarra, né? A gente tem que se conhecer também. Então a gente mapeando, fazendo esse mapa mental, é como se fosse um diário da alma, né? A gente vai mapeando tudo isso dentro da gente e a gente vai perceber um padrão de comportamento, um padrão de emoção. Aí eu fico mais frustrada, eu sinto mais raiva, eu sinto mais depressão, eu fico mais ansiosa. Qual é a emoção que eu tenho mais na minha vida? Em cima dessa emoção que a gente identifica, a gente começa a buscar a resposta na nossa infância, porque todas as respostas estão lá. Pode acontecer algo de forte impacto emocional durante a nossa história que traga uma resposta também, mas normalmente é do útero ali até os 7 anos. Tá? Quando eu fiz o meu processo de reescrever a minha história, né, dentro de uma mentoria com o Roberto Chiniachik, que eu fui parceira dele em alguns trabalhos depois, eu fui até os 22 anos. Então eu tive que entrevistar as pessoas da minha vida para saber o que aconteceu em cada fase. E foi nessas entrevistas que eu descobri o porquê que eu fiquei gaga.
nessas entrevistas que eu comecei a entender. Mas daí não até os 7, tu foi até os 22? Eu fui até os 22. Mas porque é o processo médico que eles utilizam, né? Dentro dessa mentoria que eu fiz. Mas o que acontece fortemente... Eu reescrevi até os 22, porque tem adolescência. Mas o que pegou mesmo foi até os 7. O que pega mesmo, que deixa marcas mesmo, é até os 7 anos. Né? Até os 7, 8, no máximo 9 anos, bloqueio de aprendizado acaba acontecendo muito com 9 anos. Né? Uma pessoa que tem bloqueio de estudo porque o professor chamou de burro, ou algumas pessoas, porque tu não consegue aprender, porque tu não é bom nisso. E aí a pessoa se bloqueia para aprender, acho que não consegue falar. Eu não dou certo, eu não sei falar inglês, eu não consigo, esse curso de inglês não vai dar certo. Aí a pessoa começa a ter bloqueio com isso, aprendizado, sabe? E pior que tem, né? Tem bastante, né? Então, assim, é um mergulho que dói. Deixa eu contar pra vocês, então. O meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. Eu não vi o enterro dele. Minha mãe achou melhor me contar depois de 2 dias, no outro dia, né? Eu passei um dia incrível, dia 25 de julho, que é o dia fora do tempo pros maias. Depois eu fiquei sabendo que é um dia que não existe no calendário maia. Com uma amiga brincando, né? Eu tinha 7 anos, enfim. Aí no outro dia eu acordei, fui pra cama da mãe e ela me contou que o pai tinha morrido. E eu chorei ali e depois eu não chorei mais. Eu fiquei forte pra ajudar minha mãe, porque a criança é uma sobrevivente. A criança é uma sobrevivente, né? Ela lida muito bem com tudo. Então eu não chorei mais porque a minha mãe chorava escondida e eu via e eu queria ser a pessoa forte. Então eu ria quando falava da morte do meu pai. Mas isso foi a minha reação a isso. E o que aconteceu? Eu segurei o choro. Eu fui segurando. 2 anos depois começou a minha gagueira ali com 9, 10, entendeu? E aí eu comecei o processo de gaguejar, porque eu segurei ali, então foi no meu chakra aqui, entendeu? E ali o negócio foi piorando. Eu fui em fonoaudióloga, fiz as técnicas depois, né? Mas nada resolvia assim profundamente. Por isso que eu falo, para se curar a gente tem que achar a origem. Nunca o efeito, né? O efeito é só o efeito. Ele tem uma causa e essa causa que é o que faz com que a gente vire a chavezinha, tá? Então, a gente fazendo esse mapa mental, a gente consegue identificar qual é o padrão de emoção que a gente devolve mais para o mundo real. E a partir disso a gente consegue olhar para a nossa vida e identificar qual é o ponto, onde foi que eu fiquei mais frustrada, por que eu tenho tanta raiva, né? E aí eu quero trazer para vocês, né, diante de tudo isso que eu joguei aqui, eu quero trazer para vocês algumas técnicas, né, de como a gente pode lidar com tudo isso no agora, para vocês saírem daqui, eu já vou aplicar isso agora para dar um resultado na minha vida, né. A gente tem um grande problema que interfere muito em tudo isso, que chama-se diálogo mental, tá? Então a gente fica com aquele diálogo mental 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, e o nosso pensamento ele não cessa. E não é inconsciente, né? Totalmente inconsciente. A gente não pensa que quer pensar naquilo, mas vem, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, eu gosto de falar que ele é nosso inimigo. O nosso cérebro não é nosso amigo. A gente tem que se pegar com a nossa alma, entendeu? Com a nossa mente superior ali, porque ela é que tem que governar sobre o nosso corpo. Porque o nosso cérebro, ele vai sempre querer que a gente fique na zona de conforto, que a gente não gaste energia com nada, que a gente nem se mexa. Pra que tu vai trocar de carreira? Pra que tu vai acabar com o teu casamento? Não. Mas nem pra tentar melhorar. Pra que tu vai mexer no que tá quieto? O que tu vai trocar o trabalho? Mas por que tu vai abrir um salão novo? Mas, sabe? Por que tu não vai? Então ele te trava. Prático, né? Fica assim como tá. Deixa como tá, imagina. E aí o que as outras pessoas que têm essas crenças também falam assim, mas tu vai investir um dinheiro naquilo? Mas tu tá doida? Tu tem uma profissão, né? Tu vai deixar a tua profissão de advogada para virar blogueira? Tu vai deixar a tua profissão de advogado para virar mentora, que tu nem sabe se vai dar certo? Tu vai deixar, sabe? As pessoas também julgam dessa maneira, né? Porque todo mundo pensa que é legal ter estabilidade. Pensa. Porque eu não acho legal. Eu, Cris, diante de tudo que eu já aprendi, estabilidade é tudo que o teu cérebro quer. E se o teu cérebro é teu inimigo, ele quer estabilidade, então tu não tem que ter estabilidade, para ter equilíbrio na tua vida. Mas estabilidade, manter as coisas mornas, é uma M, porque as coisas tem que ter, ou elas estão quentes ou elas estão frias, né? Mas morno, quem é que gosta de café morno?
A gente até toma frio ou quente, mas morno ninguém gosta. Quem gosta de champanhe morna? Champanhe tem que estar geladinha. Então, é aquela coisa assim, a gente tem que entender exatamente, né? E aí, esses diálogos mentais, eles nos travam. Então, como é que a gente faz? A gente começa a trocar esses diálogos mentais. Eu brinco com as minhas alunas, a gente põe um nome no nosso cérebro. Né? Tem uma turma que botou Magda, cala a boca Magda, né? Tem uma turma que botou Pedro, tem turmas que colocam, cada uma coloca o seu nome. E aí a gente pode botar um nome no nosso cérebro, que toda vez que ele vier falar pra gente alguma coisa que tá indo contra aquilo, o nosso desejo da nossa alma, a gente manda ele calar a boca. Faz 1 ano agora que eu tomo banho gelado de manhã, 5 horas da manhã, 5 e pouco eu acordo e tomo banho gelado. Mas é uma coisa que eu quis fazer pra mostrar pro meu cérebro quem manda. Eu falei assim, não é tu que manda. Mas nesse caso, ele deve ter dito assim, bom, alô, que é tu, pode tomar, né? Porque não, vai sofrer. Vai fazer 1 ano. Nesse caso, ele até foi teu amigo. Vai fazer 1 ano até hoje, eu vou ligar o chuveiro e ele fala, mas pra quê? Pra quê? Porque, gente, é humilhação no inverno, é humilhante no inverno. O sabonete cai, tu tem que... Eu não lavo o cabelo, tá? Mas o sabonete cai, tu tem que pegar... Eu já me senti humilhada. Aí tu vai trabalhando o teu ego. Tu vai diminuindo o teu ego, sabe? Tudo isso é um trabalho que tem outros mentores que ensinam, dentro das coisas que eu já fiz, tá? Mas esse aí eu comecei a aplicar. Vocês veem o Tony Robbins... O Tony Robbins, ele faz aquele banho de... Como é que chama? O quente frio, aquele... O quente frio. Como é que chama? É o de choque, né? Agora não me vem o nome. De contraste, né? Então, ele tem umas piscinas de água bem gelada e eles entram naquilo ali e depois ele vai pro banho quente, né? Então, quer dizer, isso... Além de aumentar a imunidade, estamos em pandemia, né? Aumenta a imunidade, banho frio, mas tem que ficar 1 minuto. Tem uma amiga minha que teve câncer de mama e o médico dela falou, tu fica 1 minuto embaixo da água gelada todo dia. Tá, Cris, porque mas tu toma inteiro o banho ou só 1 minuto? Não, eu me lavo com sabonete, mas eu não lavo o cabelo. O cabelo eu lavo depois no banho morno. Mas o da manhã é gelado, entendeu? Assim, tu entra... Eu entro, fico ali, ponho aqui, aí eu fico com a água aqui, entendeu? E saio assim, mas eu saio quente do banho frio, é doideira. Eu saio quente, meu corpo sai assim, eu saio com uma energia daquele banho, é doideira, parece que espanta tudo que tiver. Assim, ó, se tu acorda e toma um banho frio, no meu caso, no caso das pessoas que tomam, não tem como as coisas dar errado depois, sabe? Porque tu já escolheu uma coisa assim, eu sou a pessoa do banho pelando. Eu sou a pessoa que dormia até meio-dia até ter filho, né? Depois que eu tive filho, nunca mais. Mas hoje eu não consigo acordar às 5 e pouco já é o meu máximo, entendeu? Porque eu quero fazer as minhas coisas da manhã, depois tem as crianças, depois tem a escolinha, depois tem meu trabalho, enfim. E eu quero desse tempinho porque já que durante o dia estava difícil me colocar na minha agenda, porque quem não tem agenda vira agenda dos outros, né? Tava difícil colocar eu na minha agenda. Eu queria ter o meu momento de ler a minha Bíblia de manhã, de me conectar com Deus, reiniciar minha mente, fazer o meu boot matinal, ir pra academia. Então eu faço tudo. Eles acordam, eu já fiz. Mas eu malho 30 minutos. Academia 30 minutos, todo dia, mas 30 minutos. Mais do que isso eu não aguento ficar na academia. Pra mim, 30 minutos tá mais do que lindo, mas eu vou todo dia, né? 30 minutinhos deu. Se eu for ficar 1 hora, eu não vou. Se eu for fazer dia sim, dia não, e ficar 1 hora, eu não vou. A gente tem que ver o que é melhor pra gente. Cada pessoa tem aquilo que sabe pra si. Mas é importante a gente ter um tempo pra nossa agenda, que a gente se coloque na agenda, né? É importante pra gente cuidar da gente. Fazer uma terapia, fazer uma mentoria, né? Vim hoje no encontro, é um tempo pra vocês. A Andréia tá proporcionando um tempo pra vocês. A gente conversou, ela convidou, vamos fazer, vamos! Porque é muito bom poder trocar. E agora ainda mais ao vivo, né? Presencial, sem ser tudo Zoom. A gente está cansado disso. A gente poder olhar no rostinho de cada uma, assim, sem uma câmera, né? As pessoas estarem inteiras naquilo ali, porque daqui a um pouco tá o telefone aqui, tem o filho ali, tem não sei o que, a gente não consegue às vezes prestar tanta atenção naquilo que está sendo dito. Então a gente vai trocando os diálogos mentais negativos por diálogos positivos. A gente manda calar a boca. Vamos botar que nome no cérebro? Que nome eu vou botar no cérebro, André? Vamos decidir o nome para esse grupo. Fala. Fala o nome, Rô. Vai,
top? Eu tô pensando. Não, nome pode ser nome de homem, já que estamos só mulher pra gente não errar. Um nome próprio. Não vai dar problema. Aí você tá no meio de uma conversa e fala, cala a boca, Álvaro. Aí seu marido chega. Adorei. Na verdade, tu vai falar, tu vai falar mental, né? Se tu tiver sozinha, tu até pode gritar e mandar calar a boca, assim, pra não ter tempo, mas tu vai... Cala a boca, Wilbert. Wilbert, cada um dá o seu nome. Mas por que é importante isso? Assim, é uma brincadeira, a gente fala, né? Mas... Tá dormindo, Cris, e assim, ó, cala a boca, Álvaro. Álvaro agora não, Álvaro. Meu marido acorda de manhã, quer saber quem é o Álvaro. Aí vai até dar uma esquentada no casamento, né? Uma esquentada mesmo na orelha. Né? Pá, na orelha. Álvaro é o meu cérebro. Pronto, como assim? Entendedores entenderão. Tipo, né? Acabou, né? E a gente manda calar a boca, mas a gente vai também trocando os pensamentos. Se vem aquela coisa, tu não vai conseguir, tu não é capaz, eu vou. E é tudo pro negativo, né? Normalmente é pro Né? negativo. O teu cérebro sempre ele quer uma desculpa. Por exemplo, eu vou tentar. Quem tenta não faz. Quem tenta não faz. Tentar, gente, nunca... Se vocês querem alguma coisa na vida de vocês, não digam que vocês vão tentar. Porque quem tenta pode ter certeza que não vem. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Tá? É muito importante fazer uma lista de coisas que a gente gosta, que a gente quer como objetivo. São as afirmações que o Hal Herold fala, que a gente fala em coach, mas elas são importantes. A gente tem uma visão de futuro, daquilo que a gente deseja. Então a gente troca os diálogos. Nos momentos de raiva, a gente não tem que segurar a raiva. Não é pra matar o vizinho, nem marido, nem cachorro, nem filho. Mas a gente pode ir pro banheiro, sair. Agora eu tô mais, né? Já consegui entender melhor. Mas o que eu fazia nos momentos assim? O meu marido falava alguma coisa pra mim, subia assim. E eu fazia assim. Ia pro banheiro. Mas eu ia assim, parece que eu tava pisando furiosa. No banheiro, eu botava a toalha na boca e gritava. Eu e o Hulk, assim. Batia a toalha na parede, gritava no momento. No início eu falava assim, que ridícula fazendo isso. Que coisa ridícula, isso não vai dar certo. Ai. Eu falava pra mim, eu me achava uma idiota fazendo aquilo. Só que eu comecei a ver resultado. Daí eu voltava plena pra sala, eu não tinha briga com meu marido. Eu não discutia mais por coisas bobas. Porque o problema tava comigo. Daí eu comecei a me trabalhar, tentar me entender, não sei o que. E eu fui vendo assim. E fui vendo também que quando ele fala algumas coisas, é como ele tá vendo a situação, não é como eu estou vendo. E aí as coisas começaram, sabe? Mas antes eu pirava o cabeção, e aí a gente é a louca, né? A mal amada. Aquela a neurótica. Parece a tua mãe, né? Parece a tua mãe. Sabe? A gente escuta isso, né? A gente escuta. E aí a gente vê que a gente vai parar de escutar. Porque a gente vai pro banheiro, joga a nossa raiva onde a gente tem que jogar, que é na privada da descarga, e volta plena, e não brigou. E a gente não precisa provar que a gente tem razão. Aí é que tá. Eu não preciso brigar pra provar que eu estou certa. Não preciso disso. Eu vou cuidar de mim. Ele que se cuide, que cuide dele também. Entendeu? E assim a gente vai indo. Então tem essa técnica da raiva, que é bem importante. Depois a gente vai parando de sentir tudo isso e trocar os diálogos. Trocar os diálogos. Eu tenho uma aluna minha, que é a Dirce. A Dirce tem quase 70 anos, gente. E ela manda a Magda calar a boca. Ela escreve pra mim, Cris, é libertador mandar a Magda calar a boca. Eu consegui ir no dentista porque eu tinha medo de sentar na cadeira com 70 anos. Ela precisava ver um dente. Eu mandei e fui. Eu consegui fazer tal coisa. Tem uma outra aluna que acordava meio-dia. Ela não tem filho nunca, mas final de semana era meio-dia que ela acordava. Ela tá acordando às 8 da manhã para caminhar. Ela mora na praia. Ela tá fazendo exercício durante a manhã. Ela tá vendo o sol nascer, sabe? Porque ela começou a entender que ela podia fazer aquilo. Então ela saiu de uma depressão. Porque quem fica na cama muito tempo é porque a minha vida não tá valendo a pena, né? E aí a gente começa a trabalhar tudo isso, mas assim, então, trocando os diálogos mentais, a gente já consegue dar um passo. Mapeando as nossas emoções, a gente já consegue dar outro passo, né? Se entendendo.
e botando a raivinha na descarguinha ali, onde ela tem que ir, e voltando plenas para onde a gente estiver. A gente vai bem na reunião, porque a gente tem que acordar e decidir como é que vai ser o nosso dia. Autorresponsabilidade, sabe? Ninguém tem que... Não é o olhar de um, a fala de outro que vai estragar o meu dia. Eu sou responsável, entende? No momento que eu entendo isso, as coisas param de fazer sentido pra mim, né? Eu falo assim, esse é o melhor que essa pessoa pode me dar. Se alguém me entrega a mão e fala assim, isso é o melhor que ela pode me dar agora. Mas isso não vai interferir em nada do que eu quero. Mas assim, gurias, é hábito, é todo dia, é consistência, disciplina, é constância, sabe? Disciplina diária, assim, pra gente saber que a todo momento a gente tem que estar, não é o cérebro que manda, então a gente tá no comando. E dá muito trabalho, né? Mas dá trabalho, só a insistência. mas que depois, funciona, né? assim, a persistir, porque depois que a gente pega a mão, a gente vai. Sabe que uma vez eu fiz um processo assim de coaching feminino assim nessa área, e quando ela veio dar aqueles exercícios de eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, aqueles exercícios de escrita, eu dizia, mas que idiota isso aqui, meu Deus, que idiota. Eu tenho gratidão por isso, tenho gratidão por aquilo. Agradecer, e todo dia tinha que agradecer. De receber, E todo dia tinha que ir cada vez acrescentando mais. Eu digo, gente, eu não tô falando sério. E eu tinha esse problema, não tinha muita gratidão por muita coisa. Cara, é impressionante. E aquele exercício funcionou. Tem lá quantos dias eu tenho gratidão pelo sol, eu tenho gratidão pelo... Isso aí. Cara, e eu passei a ter gratidão por tanta coisa. A gente só tem o agora. A gente só tem o agora. Se a gente não agradecer pelo sol que está nascendo. Eu sou muito do sol nascendo, né? Eu gosto de ver o sol nascendo. A gente tem que agradecer, render graças a Deus, porque é uma graça. Todo dia a gente tem aquilo, a gente tem um dia para fazer o que a gente quer fazer. O que precisa ser feito pra gente transformar o nosso amanhã. Aí, Cris, então quer dizer que eu vou só viver o hoje e não vou planejar? Não, tu vai fazer os teus planos, tem os teus objetivos, te direcionar, porque a gente, né, a gente planeja, a gente tem que fazer isso. Eu quero saber onde eu quero chegar, eu quero saber qual é a profissão que eu quero ter, eu quero fazer um curso aqui, eu quero ir pra academia, eu quero cuidar de mim, eu quero ter mais tempo de qualidade com os meus filhos, eu quero ter mais tempo com o meu marido. Como que eu vou fazer tudo isso? Eu vou traçando planos. Eu quero viajar, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa. Sei lá, né? São os planos de cada um. A gente vai fazer os nossos planos, mas a gente vai construir eles só no agora. A gente não tem como semear no amanhã. O amanhã é o fruto, né? Mas tem que semear no hoje. Às vezes a gente está em ambientes que dá uma sensação de que a gente não está conseguindo, que a gente está sufocado. Só que a gente esquece que a semente, para conseguir germinar, ela precisa ser sufocada pela terra. Então o ambiente, a gente fala também, a gente se torna parecido com as 5 pessoas que a gente mais conhece. Tem um autor, que agora eu me esqueci o nome, que fala sobre isso, né? E vários caras de alta performance usam isso. Só que a gente se torna parecido com as 5 pessoas que a gente mais conhece. A gente se torna, a gente fica parecido ali com quem a gente está convivendo, né? A gente não pode trocar o marido, trocar o filho, trocar a mãe, né? A gente pode trocar as outras pessoas ou trocar a nossa mentalidade também. Por isso que eu digo, Cris, uma coisa de interromper um pouquinho, porque a gente tem que ficar cercado de pessoas um pouco parecidas, com propósitos parecidos, porque eu acho que se a gente ficar com pessoas negativas também, é isso que a gente fica, a gente se espelha um pouco. A gente acaba sendo contaminado pelo ambiente, muitas vezes. Só que assim, ó, eu ia muito para essa técnica também e ficava cuidando, mas às vezes tu tá num casamento, por exemplo, e o teu marido é um cara negativo às vezes, sabe? Só que daí o que tu vai fazer? Tu vai acabar com o teu casamento, com a tua família, ou tu vai, sei lá, entrar em oração, tentar mudar a ti mesma para tentar mudar as outras pessoas ali, porque tem pessoas que não tem como a gente mudar, gente, nossos pais, nossos filhos, a gente não muda essas pessoas, a gente não consegue tirar eles da nossa vida, mas mudar eles a gente pode a partir da nossa própria mudança. Então eu acredito muito assim, ó, que a gente tem que ver assim por um ponto de vista de que a semente, para ser germinada, ela precisa sufocar na terra, e que a gente está se sentindo sufocado e que a gente só que isso não vai limitar a minha vida, né? Eu vou fazer diferente. E aí eu acho que quando a gente tem uma conexão espiritual e a gente deixa realmente que o Espírito de Deus toque na nossa vida, é oásis no deserto. Oásis no deserto. A água brota da terra.
da areia do deserto, sabe? Porque a gente precisa cuidar também dessa área espiritual da nossa vida. Porque muitas vezes, assim, nesses ambientes, com a força do nosso braço, a gente não consegue. Mas a gente faz o natural, Deus o sobrenatural. Ele age no sobrenatural e no milagre. E a gente faz o que é natural. Jesus não chegou para tirar Lázaro estava morto há 3 dias. Jesus, ele podia ter tirado a pedra do túmulo, mas ele mandou os outros tirarem a pedra, porque aquilo as pessoas podiam fazer, mas ele mandou, aí ele chamou Lázaro, aquilo era com ele. Então, quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a ver que a gente tem o Deus do impossível. E eu sempre falo em Deus, é algo que me acompanha, né? Eu comecei a ler a Bíblia esse ano, então é algo que me acompanha recente. E todas as mudanças e transformações que eu senti na minha vida, depois que tudo isso começou a acontecer, e como eu sinto Deus conduzindo, eu sou grata sempre, e eu vou sempre trazer em todas as minhas falas, independente de religião, porque eu tô livre de qualquer religiosidade aqui. Eu tô falando de Deus, da palavra dele. Jesus e do Espírito Santo. Ponto. E isso me basta, né? Porque isso já é tudo. Tá, gurias? Vocês querem botar alguma coisa? Quero agradecer. Vocês querem fazer algumas perguntas? Querem trocar alguma coisa comigo? Eu faria um comentário disso. O que tu diria com relação à personalidade? Porque nós temos pessoas que têm a personalidade, tipo, o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, né? Tu percebe que elas lidam diferente com as coisas, né? O mesmo fato acontecendo e as pessoas vão lidar de maneira diferente. Então, essa situação que tu está colocando, da própria questão do coach, ou da maneira como tu vai poder influenciar a tua vida, tem muito a ver também com a pessoa. O que eu quero dizer é o seguinte, na verdade, que todas nós vamos lidar diferente, né, com essas situações. E em razão disso, o que tu está dizendo também vai ser diferente para cada uma dessas pessoas. A forma como tu vai fazer as coisas, como tu vai sentir, vai ser diferente. Nós não somos todos iguais, nós somos únicos, né? Então eu gosto de falar isso. Nós somos todos seres humanos, mas nós somos únicos. A gente tem um DNA único, a gente tem uma digital única, a gente sente de forma única. Pode até ser afim com outra pessoa, né? Personalidade parecida, pode ser, mas a gente é único. O que acontece? Eu também acredito que tudo é treinável nessa vida, tá? Então eu tenho as minhas habilidades, eu tenho a minha forma de ver o mundo, eu sou mais otimista que as outras pessoas, digamos assim, só que eu tenho outras coisas que eu preciso desenvolver. E aí eu falo assim, não, eu sou assim, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, sabe? Se eu pegar isso pra minha vida, eu nunca vou mudar. Eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu jeito, mas eu posso melhorar. Eu posso mudar aquilo ali. Sabe? Se aquilo tá me deixando num platô e eu quero ir pro próximo nível, e se eu precisar me desenvolver ou desenvolver uma nova habilidade, uma nova técnica, sabe? Um novo comportamento para ir para esse próximo nível, eu posso ir atrás disso. Eu não preciso aceitar a minha condição. O cérebro é condição. Eu tenho a liberdade que foi me dada para eu governar sobre a minha própria vida e escolher as coisas que eu quero e as mudanças que eu quero também. Então, se tu tem uma personalidade, tu fala assim, mas eu queria ser mais assim. Tem, por exemplo, pessoas que a gente gosta de modelar, né? Eu tenho pessoas que olham assim e falam, nossa, que mulher maravilhosa, olha o que ela chegou. Eu posso olhar para ela e entender qual é a estratégia que ela usa. O que ela faz? Né? O que ela faz para chegar onde ela chegou? Qual é a estratégia que ela usa por trás? Qual é o comportamento que ela tem? O que ela imagina? O que ela pensou? Como ela traçou tudo isso? Eu posso observar isso. Eu posso ler sobre isso em livros que falam, né? E aí eu vou aplicar na minha vida. Vou fazer tal coisa. E a partir daí ter um ganho. Eu só acredito que a gente não precisa aceitar a nossa condição. Mas que a gente pode ser sempre muito maior. A gente tem que começar estourando as bolhas da condição. A bolha do medo, a bolinha do complexo de inferioridade, a bolinha de necessidade de aprovação, são as bolhas, né? A gente vai estourando essas bolinhas e a gente vai vendo que a gente é muito maior, a gente não precisa se encolher para caber na vida de ninguém, nem na vida que a gente acredita que a gente tem que ter, que não é a vida que a gente merece, muitas vezes. Mais alguma? Eu tenho uma questão. Manda. Tu comentaste que o ideal é a gente não ver o efeito, mas sim a causa.
Vamos supor que determinada pessoa está buscando entender as causas. O que tu indica? Buscar, por exemplo, uma terapia? Tu indicaria um tipo de terapia ou algum profissional específico? Assim? Se tu quer entender as tuas causas e dar uma vasculhada na tua história, terapia cognitivo-comportamental, qualquer terapia, processos de mentoria. Eu não fiz nenhuma terapia, eu fiz processos de mentoria. Tinham terapeutas que nos acolhem no momento que a gente está de dor, né? Porque é necessário. Uma coisa ela não exclui a outra coisa, né? Inclusive no meu processo tinha vários terapeutas e psiquiatras fazendo o processo comigo como alunos. E eles falavam assim, gente, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso nos livros, porque eles trazem técnicas, tipo Roberto Chiniachik, né? É um puta médico, e ele traz técnicas, assim, muito bacanas e traz autores, às vezes, que as pessoas acabam não conhecendo. Então, ali foi um processo muito rico, né? Eu escolhi, eu acho que o melhor lugar para eu estar naquele momento, sabe? Com as pessoas certas, né? Isso também é muito importante. E ele ensina, dentro de um curso que ele chama de Psicologia da Liderança, como tu consegue identificar nas pessoas a faixa etária do problema, da causa, né? Porque, assim, no momento que tu entra nesse mundo, tu começa a entender comportamento. Aí tu começa a olhar para a pessoa, tu vê como é que ela age, como é que ela reage, qual é a postura que ela tem, e aí tu vai indo. Então, quando o Roberto fala, parece que ele é um bruxo. Ele fala assim, ele brinca, que ele larga o guardanapo e é isso. Ele brinca, mas ele faz a leitura já com a cancha que ele tem de muitos anos. E ele tem um curso chamado Psicologia da Liderança, que ele vê assim, tu teve um problema nessa faixa etária, vamos vasculhar aqui, entendeu? E a partir daqui a gente vai buscando. Eu acho que hoje tem muitas técnicas, né? Tem PDL que você tem como fazer, tem constelação familiar. Constelação é muito legal. Constelação familiar é ótimo. Eu, por exemplo, fiz constelação familiar. É maravilhoso. Tem muita coisa. E concordo plenamente que é tudo a ver com a nossa infância e os nossos pais. A gente não imagina. E não sem culpá-los. Mais uma dica aqui, ó, constelação familiar. Renascimento, meu marido fez também, foi maravilhoso. Renascimento. Tem muitos processos. Mais holística, sabe? E uma outra coisa que eu aprendi com tudo isso é que no momento que você começa, você não para mais. É um caminho sem volta. O autoconhecimento é um caminho ele não volta, para só que é nunca. mais. Porque tu começa a ver os ganhos e aí tu fala assim, ver outra coisa, eu preciso resolver isso, sabe? É uma cachaça. É uma muito cachaça. legal, assim. É isso muito tudo, bom. Eu acho que a pandemia foi uma das coisas maravilhosas que aconteceu. Concordo. As pessoas, de alguma forma, começaram a buscar mais se conhecer. Às vezes, por se ajudar, ou às vezes assim, eu preciso ajudar tal pessoa, então eu vou buscar tal coisa. Quando vê, estava se ajudando. Até meditação, gurias. Meditação, a meditação é um processo de né? autoconhecimento, né? É maravilhoso. Porque tu tem que ficar naquele tempo, tu não tem que brigar daí com os teus pensamentos, mas tu tem que aceitar eles e ir canalizando. E à medida, Ho'oponopono é um processo de cura maravilhoso. Eu lembro de fazer bastante esse ano, né? Eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Te peço perdão por unir o meu caminho ao teu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é. E aí tu vai fazendo 108 contos do Japamala e tu vai liberando o teu passado, as tuas histórias, e vai vindo pessoas e tu vai liberando. É uma coisa assim, mas é cura, gente. É cura. Tem muita coisa bacana. Mas eu acho que tudo tem o tempo certo, na realidade, né? Quando a gente vai à procura, que realmente é o teu tempo. Não adianta alguém te dizer, tem que fazer. Não é. Eu acho que a coisa vem Tem teu momento que tu diz, agora eu vou fazer. Aí tu tá lá, naquele tempo. Aí daqui a pouco tu tá lá tentando se conectar e tu tá pensando em 55 coisas ali fora. Aí tu faz rapidinho, já fiz o de hoje, Aí no outro dia de novo. E aí tu começa a pensar. Então assim, tu tem que ter aquele tempo de dizer, bom, agora eu vou desligar a tomada e deu. Mas aquilo ali é um start que demora muito tempo. É muito desafiador. Muito. Nossa. Eu não gosto de falar difícil, né? Mas eu muito vou desafiador. dizer que, olha, eu sou a prova viva disso. Pra mim, desconectar. Tem que ter o tempo certo. Os pensamentos, eles vão vir, porque é inconsciente, a gente não consegue controlar. Uma vez eu fiz uma aula de yoga. Mas é assim. Eu fiz uma aula de yoga
todo mundo curtindo muito naquele momento. Nossa, elas estavam assim curtindo, assim, legal. E eu já tava pensando lá, até o barulho do relógio me incomodou. Sim, Eu queria matar aquela coisa. Não tava no momento, não tava. Até o relógio me incomodava. E é difícil. O que eu ia fazer tal hora? Mas esse tempo que eu perdi aqui, eu podia estar fazendo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Agora eu vou falar uma coisa, advogado diabo, né? Aceitar que o outro tá no 150 Claro. é mais difícil pra quem tá no 220 do que pra aquele que tá no 150. Olha pra ti e ele não quer te acompanhar. Mas tu quer que ele te acompanhe. Então é mais doloroso pra gente que tá no 220 do que pra quem tá no 150. Eu tô no processo assim, o meu marido tá querendo desacelerar total. E eu sou ligada em 240, 220. E ele já quer, assim, calma, peraí, vamos almoçar. Não, calma aí, agora nós vamos sentar aqui fora, nós vamos ouvir uma música. Mas aí tem que ter os combinados do casal. Por exemplo, agora a gente vai almoçar celular lá fora. É o momento da gente curtir uma hora nós dois. Aí a gente tem que entrar com combinados. E não tentar impor a nossa vontade sempre o tempo todo. Com certeza não. Dessa mania, eu sei. Mas assim, ó. E a mulher tem mais do que homem, parece, sei lá. Não sei a mulher, ela. O que acontece normalmente em lares onde a mulher precisou virar governante muito rápido, né? Tipo assim, precisou cuidar dos irmãos, ou o pai fez alguma coisa de casa e a mulher teve que ajudar a mãe. Em lares assim, a mulher se torna uma governante, né? Ela se torna uma líder. E aí, quando ela casa, muitas vezes, acaba não dando muito certo porque ela não entende o papel dela dentro do casamento. Né? Ela tem que casar com um cara que seja mais assim, submisso não, porque submisso é tu estar sobre a mesma missão, mas um cara que não seja como ela, pra não bater tanto de frente, mais pacato, assim, que aceite, né, que fique mais na dele e tal. Só que daí, de repente, pode ser que não engrene, né? Aquela coisa, ai, mas meu marido não me dá tesão porque tu queria que ele fosse mais assim. Aí a gente sempre acha uma desculpa para as coisas não acontecerem. Isso é muito de família, Isso acontece muito, assim, ó, normalmente filhos de pais separados acabam por algum motivo se separando. Por isso que a gente tem que cuidar disso. Por quê? Porque fazem escolhas, acaba escolhendo um cara que é parecido com o pai, que não sei o quê, porque a gente vai por afinidades, entendeu? Então, por isso que é tão importante um processo. Aí eu acho assim, claro, quando o cara quer fazer, tá na hora. Cada um tem o seu tempo, concordo plenamente. Mas também aquela desculpa que as pessoas dão pra não mexer na coisa, porque não estão a fim de mexer, sabe? Porque dói muito e não é pouco. São noites chorando, são noites em claro, são momentos que tu vai ter que botar pra fora, sabe? Tu vai ter que te trabalhar, tem meditações que eles fazem pra isso. Aí também é uma escolha, cada um escolhe o que quer. Enfim, a gente tem a liberdade pra isso, né? Mas não dar desculpa, né? Não dar desculpinha. Porque a recompensa, a gente tem a recompensa, né? Porque quando a gente é vítima, ou quando a gente é controlador, ou perseguidor, ou quando a gente, do triângulo dramático, ou quando a gente quer agradar todo mundo o tempo inteiro, a gente tem a recompensa de que as pessoas querem estar perto da gente, a gente é chamado para as coisas, a gente tem uma medalhinha que a gente ganha por fazer, né? A coisa ruim traz uma medalhinha também, e aquilo ali tá bom, né? Por que eu vou mexer, sabe? Então, realmente, é uma escolha, é muito mais que uma escolha, acho que é uma decisão, né? A gente redecide realmente olhar para nossa vida, para recomeçar, para reescrever, para se reconectar, para tudo, para dar um restart. E, além disso, quero falar da meditação. Quando a gente começa a fazer, a gente não vai conseguir de cara. E não tem que tentar começar que nem os caras ali meia hora. Fica 5 minutos. Já vai ser 5 minutos que vão parecer 3 horas. Nossa. Entendeu? Fica 5 minutos. Às vezes, sabe como é que eu começo a fazer com as minhas alunas? Acorda, respira profundamente 3 vezes. Antes do almoço, respira profundamente durante 1 minuto. 1 minuto respirando. Assim. Pode vir pensamento. Respira. A sensação de plenitude depois de 1 minuto. É que são todas as coisas, na verdade, né, Cris, diferente daquilo que tu tá acostumado. Eu às vezes converso até com a doutora Rosana ali, que a gente se conhece também há um tempão. Eu venho numa situação que eu sempre fui acostumada a ser sozinha, e quem me conhece aqui, que tá comigo há um tempão, sabe, e correr, e resolver, e fazer tudo sempre
sozinha, aí de repente tu entra num relacionamento onde tu tem um marido do outro lado que quer que tu olhe pra ele e perceba assim, ó, tu tem que entender que hoje tu não é mais uma pessoa sozinha. Tu tem alguém aqui, tu precisa desacelerar aqui, tu precisa ter mais qualidade de vida, tu precisa pensar mais em ti, tu precisa ter o teu tempo, o teu momento, enfim. E eu confesso, eu já estou há praticamente 4 anos e eu ainda não consigo ver assim. Eu não consigo olhar para ele, ou olhar para frente e ver isso. Aí que tá, eu ainda vejo eu sempre correndo, eu sempre pensando, eu sempre fazendo. Se daqui a pouco dá uma desacelerada, eu já penso assim, gente, eu preciso acelerar de novo, porque eu não posso desacelerar. Eu não consigo ver esse lado, tem que deixar entendeu? sempre os pratinhos rodando. Sempre. Vai que demora. Eu tenho que estar sempre olhando como se eu ainda penso que eu sou sozinha. Que se acontecer alguma coisa lá, eu já tô sempre pensando, não, eu tenho que pensar que ele tá aqui, mas ele tá aqui, mas eu tô caminhando aqui, entendeu? Eu não consigo ver que ele está caminhando comigo, porque eu penso assim, eu tô caminhando. Se acontecer dele cair aqui, eu penso, bom, mas eu já tava andando sozinha mesmo, sabe? Eu não consigo ver diferente. Mas sabe que isso tem tantos gatilhos, tem tantos porquês lá atrás. A Andréia tinha que fazer uma constelação familiar, ela mas eu fiz 2 vezes já. Muita coisa. Eu fiz 2 vezes já. Que tem tanta coisa da nossa infância. Mas eu, na verdade, a minha constelação familiar mostrou muito o lado de quando eu fui, digamos que, abandonada primeiro pelo pai, né, que saiu da minha família, e depois pelo pai do meu filho. Então, assim, que tu realmente está sozinha e que a figura masculina não faz parte da minha vida. Não é necessária. Entendeu? Ela não é necessária, é como se assim, ó, eu não posso contar, com a figura masculina. Eu tenho que pensar na minha. Eu sou a figura masculina e feminina. Mas tu não entendeu? Claro, mas é um trabalho, Cris, por isso que eu digo. Venho fazendo terapia, venho com uma pessoa extremamente experiente do meu lado, mais velha, que me aconselha, que tá ali comigo, mas eu ainda não consigo. Às vezes eu vou lá no consultório da doutora e ela diz, Andréia, olha aqui, é assim, papapá, e não sei o que. Daí tu vem pra casa e tu pensa, realmente. Aí daqui a pouco tu encontra uma pessoa mais velha também, que conhece daqui a pouco o lado do meu marido, assim, e te dá uma opinião e te diz, Andréia, olha aqui, tu tem assim, tu tem que fazer, tu tem que parar, tu tem que não sei o que. Só que eu não consigo, eu não sabe uma coisa que nem é um ponto vírgula. Foi o homem e a mulher. Mas Rô, eu já tô com 47 anos, tô com meu marido já há 4. Então, pra te ver que às vezes tu diz assim, gente, 4 anos nem despertou ainda o dizer assim, bom, então não vou mais trabalhar no sábado. Mas a sementinha tá ali. Calma. Sabe? Bom, assim, ó, se tu tá fazendo terapia, tu já fez constelação, tu pode buscar algum processo mais profundo, de repente. Tu pode buscar outras pessoas que te ajudem. Tu pode ver. Isso eu porque quero dizer é um que olhar tão difícil. Mas claro que meu é. Deus. Tá, olha só. Imagina quem tá Se numa tu outra situação. já disser que é difícil, tu não vai fazer. Palavras têm força. Muita. Eu aprendi. Muita. Palavras têm força. Se tu falar é difícil, então é difícil, pronto, pra que eu vou tentar? Tu nem tenta. É muito limitante. Entendeu? Porque tu já corta a possibilidade. Tu tem pessoas que te aconselham, o que é maravilhoso. Que te aconselham ainda pra algo bom, o que é mais maravilhoso ainda. Porque é tão difícil pessoas assim com sabedoria pra nos aconselhar. Salomão sempre falava, tenha conselheiros. Ter conselheiros é muito bom, né? Mas tu precisa um pouquinho mais profundo. Tu precisa um pouquinho mais. Tu faz terapia, maravilhoso. Trabalha com ela. A causa primeiro. Fala pra ele, eu quero encontrar a causa, porque é na causa que tu vai curar. E aí, de repente, é tão libertador tu fazer processos assim, pegar uma folha de papel e escrever uma carta pro teu pai, mandando ele a puta que pariu, toda a merda que ele te fez, bota tudo pra fora. Aí queime essa carta e depois escreve um monte de perdão pra ele. Isso tu vai fazendo várias vezes ao longo da tua vida, tu vai limpando, tu precisa limpar as coisas. O Ho'oponopono é maravilhoso, sabe? Tu precisa limpar lá atrás. Porque agora, a gente pode falar um monte de coisa que faz isso. Não, tu tem que ser assim, é melhor ser assim, vai ser melhor assim. Mas não vai dar certo. É meio que de tudo, né? Porque... Cris, mas eu vejo que essa conexão que a gente
que a gente tem do nosso pai, né? Se tu teve o teu pai na infância, que tu não pode contar com ele, que tu não pode confiar, tu tem essa sensação que tu não pode confiar em Deus também, tu se sente sozinha por esse... Isso. Então, o que eu vejo é muito isso, tipo, eu sou muito parecida com a Andréia nesse sentido, porque da mesma forma a gente acha que tu é sozinha e tu não pode confiar em ninguém, tu tem que se virar. Porque Mas tu tem essa confiar relação em ninguém masculino, né? Exato, na condição de Deus, de pai. Então tu tem essa... Tem um aluno meu que tinha um problema assim, eu dei mentoria para alguns homens, tá, também, mas a maioria é mulher. E ele tinha esse grande problema, ele não conseguia chamar Deus de pai, porque o pai dele foi um horror. E aí, pasmem vocês, eu falei assim, ó, vai ver a cabana. Sim, eu assisti umas 5 vezes já. Eu falei pra ele, vai ver a cabana. Pra ele, a figura do pai, aquele filme, pra ele. É maravilhoso. Aí entra o que tu falou, pra cada pessoa vai acontecer de um jeito. Isso que tu falou. Pra ele falou, Cris, eu consigo chamar Deus de pai. Eu comecei a chamar Deus de papai, de pai, sabe? Pra ele não tinha. Eu assisti 10, eu vou chamar. Mas ele não consegue casar, ele casa, separa, tem filho, 5 separa. vezes já. Então eu vou te dar o quarto de guerra, tá? E já me falaram desse filme. Aí eu tentei buscar. Como é que é o nome? Quarto de guerra, não tem no Netflix. Não tem. Tem que comprar. Tem que comprar quarto de guerra. Quarto de guerra. Quarto, tem aqueles no UOL, aqueles que compra pago lá na internet? Compra pago. Tá. É no YouTube, tudo pra comprar. Quarto de guerra. Quarto de guerra. Porque esse cabana eu na Pra no coach eu casamento, fiz. pra vida, pra tudo. A cabana é maravilhosa. É maravilhoso. Quarto de guerra. Ai, vamos assistir. Eu assisti o quarto de guerra, vou assistir 5 vezes. Cada um tem o tempo, né? Querida, foi um prazer te Beijo. conhecer. Tudo de bom. Obrigada. Vai com Deus. Eu falei que o papo a gente fica. seguindo, tá? Amanda! Obrigada. Imagina, pode vir. Eu faço lives às 8h28 da manhã. Ainda que não é 5h28 depois do banho gelado, né? Né? Ai, não, porque eu assisto o Pablo Marçal falando às 4h59. Assisti o quarto de guerra, então. É muito bom. Quarto de Guerra, Os Corajosos também. Tem filmes bem bacanas, assim, que fazem a gente refletir bastante. Os Corajosos. É muito bacana. Não, tive que comprar tudo. Não, acho que não. Mas aquele no, ó, como é que diz? É no? Como é que diz que a gente compra? É no, né? É no? Now. Now também. Tem no YouTube, tem na Apple, tem no Now, tem... É, tem esses aplicativos de televisão. Tem no Amazon Prime que eu tenho. Ah, o Claro! Amazon às vezes tem alguns filmes. Se tu botar os filmes gospel no Amazon, tem um monte de filmes. Assim, bem legal, é bem legal. Assim, eu comecei a ver, achei bem legal. Eu era preconceituosa. Antes de começar a ler a Bíblia, de me abrir para essas coisas. E aí eu comecei a ter experiência com Deus e comecei a sentir intimidade, e aí tudo mudou na minha vida. Eu não perdi um capítulo. Eu também, mas aí eu entendi que quando tu fica órfão, Deus assume a paternidade, né? Isso que eu entendi. E aí eu comecei a me sentir amada. Não é muito bem resolvido, eu tinha que me apegar. Né? Eu comecei a me sentir amada nesse momento. Porque quando tu fica órfão, Deus assume a tua paternidade. É. Eu achei isso tão sensacional, isso me ajudou tanto, gente. Deus assume a tua paternidade. É muito maravilhoso. Aí eu nessa parte espiritual pra mim Eu tô não é vendo nada meu marido resolvido. assistir, coitado. Não é bem resolvido. Não, é maravilhoso. Não me apeguei a alguma coisa ainda que fosse realmente que fizesse sentido. Terminou, Não sei, essa parte já é- segunda-feira, quando terminou, eu disse, fiquei órfã. Eu era contra, eu achava Da novela. um livro. Aí eu ganhei de uma Que é amiga. maravilhosa. Até tu achou a capa bonita, né? Sim. Aqui eu ganhei da minha amiga, eu dei pra minha avó, umas capas lindas. Isso aí tá maravilhosa. Olha só, eu dei Mas do eu Arthur nunca- essa aqui, olha que linda essa capa. Lindíssima. Aí dá vontade de ler. Dá vontade de ler. É do Dose Bíblica, comprei pelo Instagram e tem a letra grande, enfim. Essa aqui é do meu marido, né? Porque a minha fica em casa. Esse letra tem E a letra tua bem família lê também? grande. Não. Minha família é espírita. Olha só. Tu vê, na cada pessoa tem que acreditar aí, não é porque tu... E eu sempre fui criada dentro do espiritismo, em casa espírita e tal, mas assim, não fazia sentido Jesus ser ser um irmão, entendeu? Ele é... Meu Deus, né? Tipo assim, vamos botar as coisas na hierarquia certa, sabe? E quando aí eu comecei a ler a Bíblia, eu lia o livro dos Espíritos, eu lia o Evangelho e tudo. Mas eu comecei a ler a Bíblia e realmente... É que isso é muito particular.
É muito particular. Isso falou comigo muito. E eu, por exemplo, o contrário. Eu fui criada numa igreja católica, eu fui até catequista já. Muito de jovens, aquela coisa toda. Sempre Bíblia e tal, mas sabe, sempre. E eu hoje, eu me identifico total com o Espiritismo. Assim, o Evangelho do Espiritismo, eu amo. Assim, todo dia eu quase tenho que ler um pedacinho de manhã. Mas isso é tão particular, não existe de cada um. É de cada um. Tão assim, né? Mas agora eu já tô lendo outras coisas, porque eu digo, gente, não, é uma coisa que tu vai. E não para mais. E não para mais. É agora eu já maravilhoso. tô lendo outras coisas, agora eu já tô lendo já coisas mais também no universo holístico, sabe? Porque é assim. É que depois que tu começa, né? Quando Tem tu sede. começa, tu não Tu tem sede, E é muito bom. E aí tu vai vendo o que mais tu gosta. E são fases da vida. Tem a fase que foi bom pra mim eu ser catequista. Tem a fase que foi bom pra tal coisa. Com certeza. Exato. E vai saber onde eu vou parar ainda. É isso aí. É isso aí, irmã. Bacana. Né, irmã? Ai, que bom, gurias. Obrigada, adorei o nosso bate-papo. Muito bom. Bom, vou ficar por aqui. A gente vai comer uma coisinha agora, se quiser conversar.